Olá, gente, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Para quem estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, né? Pessoal, hoje em dia, muitos de nós fazemos parte de grupos de WhatsApp, né? É algo hoje muito comum, seja no trabalho, seja na família, né? Seja através de um grupo de amigos. É muito comum nós fazermos parte de grupo de WhatsApp. Consequência desse mundo tecnológico, né? Dessa vida tecnológica que a gente vive. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque o contexto do meu vídeo hoje envolve um grupo de WhatsApp da equipe do meu trabalho, né? E hoje assim, de repente eu fiquei lendo as mensagens que eu não tenho costume de ler todas as mensagens, né? Porque também quem é que tem tempo e, né, paciência para estar vendo todas as mensagens de determinado grupo. Só que hoje eu me deparei com um comentário sobre religião. Em um desses comentários, uma pessoa, né, que dizia-se, né, que era católica, né, e depois de católica passou a ser evangélica, né, passou a frequentar igrejas evangélicas, e após isso ela passou a se autodenominar apenas uma estudante autônoma, né, do espiritismo kardecista, né, e ela dizia no grupo que era a religião que trazia mais respostas para a vida dela, né. E aí eu fiquei compungido, né. Nós que cremos no Senhor, nós que cremos na verdade da palavra, né, muitas vezes, geralmente isso aí nos traz uma certa incômodo, né? E nos leva a fazer a defesa da nossa fé, né? E até porque muitas vezes a palavra que você está lançando, né, a semente que você está lançando é uma semente que pode ser que produza um temor no coração dessa pessoa e gere, por fim, né, aquilo que nós mais desejamos, a salvação. E eu acho que cada momento quando nós temos contextos para isso, né? Cada momento é oportuno. Eu não vejo por que não ser, né? E aí eu comecei a falar do evangelho, né, para essas pessoas, né? Contei meu caso, né, que eu já passei um tempo acreditando no espiritismo, não é? Mas que hoje eu defendo a fé que salva, né? Defendo a fé que salva. A fé que não se baseia, né, na doutrina da reencarnação, né? Jesus Cristo, sim, ele encarnou, ele não reencarnou porque ele é antes de todas as coisas, né? Ele veio ao mundo para nos salvar, para morrer por nós, né? A morte substitutiva, né? E ser a nossa justiça por conta disso, né? Isso, e eu lá nesse contexto, né, explicando lá, levando essa mensagem, né, e dizendo que isso é o que me dava maior esperança, né? E eu dizia no grupo, e eu orava, né, para que o Espírito Santo tocasse o coração daqueles que não têm ainda certeza disso, né, dessa verdade na palavra do Senhor, né? E dizia que não estava condenando ninguém, não é? E aí teve algumas pessoas que se interpelaram, né, dizendo que eu tinha que respeitar a posição de cada um, não é? E tudo bem, até aí tudo bem, né? Só que eu respondi, né, dizendo que pregar o evangelho não é desrespeito, né? E a gente sabe muito bem que esse tipo de comentário ele é resultante desses últimos dias que estamos vivendo, né? Porque a palavra diz que haverá o tempo de apostasia. Haverá o tempo de apostasia, né? É mistério, é importante, né? E com certeza irá se cumprir aquilo que está lá escrita na carta de Paulo, né? A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Que antes da vinda do anticristo virá um tempo, né, de apostasia. E eu creio que esse tempo nós já estamos vivendo, esse tempo de apostasia. Então, eu me senti nessa obrigação, né, de pregar o evangelho. E aí eu aqui
reforço isso aí para cada irmão, né? Que não assim se atemorizem, não sintam vergonha, porque isso eu dizia no áudio, né? Que eu mandava pro grupo, eu dizia: eu não tenho vergonha de estar aqui fazendo a defesa da minha fé, fazendo a defesa, né, da palavra de Deus, fazendo a defesa da cruz e da ressurreição, né? Porque é ela que nos dá a verdadeira esperança, né? O apóstolo Paulo, ele próprio falou, né, que se Cristo não ressuscitou, né, ele não reencarnou, né? Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação e em vão também a nossa fé, não é? Então eu não tenho para que sentir vergonha, você não tem para que sentir vergonha de pregar o evangelho no respectivo grupo que você faça parte, não é? Afinal, o WhatsApp, né, e os aplicativos em gerais fazem parte desse mundo que a gente está vivendo, né? Antigamente a gente tinha cartas para mandar, né? Cartas para escrever, para mandar para as pessoas, né? Hoje a gente tem veículos que a palavra de Deus, elas se propagam de maneira muito mais rápida, e eu creio assim, às vezes até muito mais eficaz, não é? Então eu fui falando, fui pregando, fazendo a defesa, não é? E deixando claro, né, que a palavra de Deus fala de salvação, né? Então eu dizia, né, isso aí de fato é verdade, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que a maior prova de amor, pessoal, que nós demonstramos é quando pregamos a palavra de Deus para as pessoas, né? Porque é ela que vai salvar, é a palavra de Deus que vai criar uma semente de esperança no coração de determinada pessoa que esteja ouvindo, né? A palavra de Deus que purifica a alma, né? A palavra de Deus que leva para um único e verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? Então, outra pessoa também, né, veio me interpelar, né, no meu áudio, me respondeu no meu áudio num grupo, dizendo que no final das coisas, né, no final de tudo, né, todas as religiões, né, irão convergir, né, para um único Deus, né? Essa pessoa dizia isso. E eu me senti também na obrigação, né, de fazer a defesa da fé, né, de responder a essa pessoa no grupo, né, e citei aquela palavra de Cristo, né? Falei para ele que se nós olharmos para esse comentário segundo uma visão escatológica, nós somos obrigados a concordar, claro, né? Porque a escatologia ela aponta para um fim, né? Onde eu já citei a apostasia. A apostasia não é abandono da fé no geral, né? Porque a gente sabe que no mundo há centenas de religiões, não é? Na apostasia que a palavra de Deus ela fala é o abandono da fé centrada em Cristo, né? É o abandono da fé na cruz, no poder da ressurreição. E aí eu expliquei a ele isso aí, né? Que se eu olhar, né, com uma visão escatológica desse comentário, eu sou obrigado a concordar, realmente, né? Mas a Bíblia não se mistura, a palavra de Deus não se mistura, não é? O próprio Jesus Cristo falou, né? Quando eu vier, porventura haverá fé na terra, né? A fé que Cristo está dizendo não é a fé baseada em religiões, não, porque religiões existem, né? Nós estamos vivendo, nunca aconteceu de nós vivermos num mundo tão místico como esse que a gente está vivendo. Tantas religiões. O islamismo, por exemplo, é a religião, né? Eu não sei se hoje mas até pouco tempo atrás era a religião que mais cresce no mundo, né? Então não é falta de fé, né? Cristo estava dizendo, porventura haverá fé na terra, é a fé nele, fé sentada nele, fé na cruz, né? Então eu fiquei tranquilo, né? Me senti na sensação de dever cumprido por ter pregado o evangelho, por ter feito a defesa da fé, né? Porque nós somos chamados para sermos embaixadores da palavra de Deus. O embaixador é aquele que representa, é aquele que defende, né, os interesses do céu, né, os interesses de Cristo, tá bom? Então foi só uma experiência que eu tive hoje. Eu fiquei com vontade de passar para vocês, e reforçar que nós devemos fazer isso. Nós não devemos achar
que só é porque é um grupo de WhatsApp, né? E quando nós temos contexto para isso, nós não precisamos fazer, não é? Então fica essa palavra para vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Um grande abraço, forte.